aqui mais uma vez a Rede Jovem Pan News. Seja bem-vindo de volta. Seguimos juntos aqui em Os Pingos nos Is e trago agora um assunto que nós abordamos aqui no programa de ontem, que é o seguinte: a possibilidade de que a Câmara dos Deputados legalize a maconha. Está para ser pautado pelo presidente da Casa, Rodrigo Maia, um projeto que autoriza o plantio da maconha com fins medicinais aqui no Brasil. Ontem ouvimos a respeito o senador Eduardo Girão e hoje um representante do governo do presidente Jair Bolsonaro está conosco. É o secretário nacional de Cuidados e Prevenção às Drogas do Ministério da Cidadania, Quirino Cordeiro. Secretário, boa noite, obrigado pela entrevista, prazer recebê-lo aqui em Os Pingos nos Is. Boa noite, muito obrigado pelo convite, pela oportunidade de conversarmos sobre um tema tão importante para toda a sociedade brasileira. Para mim é uma grande satisfação estar aqui com vocês no programa Os Pingos nos Is. Nós é que agradecemos. Secretário, qual é a posição do governo a respeito desse projeto? Ele é contrário ou favorável? O governo federal é absolutamente contrário a esse projeto de lei, o PL 399 de 2015. Esse projeto de lei, na verdade, tem como objetivo claro a liberação da maconha no Brasil. Esse projeto foi apresentado inicialmente em 2015 pelo deputado federal Fábio Mitidieri e previa apenas a regulamentação de medicamentos à base de cannabis. No entanto, há 2 semanas, o deputado federal Paulo Teixeira, do PT de São Paulo, apresentou ao presidente da Câmara dos Deputados um substitutivo a esse projeto de lei que o desvirtuou por completo. Esse substitutivo, então, permite o plantio em larga escala da maconha no Brasil, permitindo ainda o seu processamento, armazenagem e transporte, bem como a produção e comercialização de produtos à base de maconha, e não somente para fins medicinais, como era previsto lá no projeto original que foi levado ao Congresso em 2015. Além disso, esse substitutivo libera a importação e principalmente a exportação da maconha. O documento ainda possibilita o uso irrestrito desses derivados da cannabis como uso medicinal. Na verdade, essa é uma enorme brecha para que a maconha possa ser comprada por usuários recreativos, bastando que para isso eles estejam munidos de receita médica. Uma das justificativas, na verdade, então apresentadas, inclusive agora, pelos defensores desse substitutivo, é de que esse projeto de lei iria permitir o acesso de pacientes a medicamentos derivados da cannabis. Porém, é importante lembrar que essa é uma justificativa que não faz o menor sentido, já que no ano passado a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, aprovou de maneira unânime 2 resoluções que tratam do registro e venda de produtos à base de cannabis no Brasil. Porém, a Anvisa não aprovou o plantio à base de maconha por conta dos seus grandes riscos. Então é importante ficar claro aqui para o ouvinte que hoje no Brasil, quem precisa acessar medicamentos que têm como base a cannabis, pode conseguir por conta dessas resoluções da Anvisa, de modo que não há no Brasil hoje nenhuma necessidade de nós termos uma lei federal regulamentando essa área no país. É importante ficar claro também que o governo federal agora está trabalhando para que as pessoas que tenham necessidade de utilizar os medicamentos à base de cannabis possam acessá-lo de maneira gratuita ao SUS. Uma coisa que é importante, né, assim, ficar claro aqui para a gente, é que o texto apresentado pelo deputado federal Paulo Teixeira, nesse substitutivo, é um verdadeiro cavalo de Troia. Ele se coloca, na verdade, como preocupado em ofertar medicamentos à base de cannabis para a população brasileira, porém, o que faz, na verdade, é liberar a maconha de maneira irrestrita no nosso país. Secretário, vamos a uma próxima pergunta, agora de José Maria Trindade. Diga, Zé. Pois é, secretário, eu acompanhei o projeto do deputado Osmar Terra, né, que foi aprovado na Câmara, Senado e sancionado, que muda completamente aí esta abordagem, né? O senhor é médico e acompanha o setor, eu sei que o senhor há muito tempo vem acompanhando esta regulamentação, sabe que mudou o conceito, né, total depois desta lei. A prevenção é maior, a adoção das comunidades terapêuticas e o abuso de drogas lícitas, ilícitas e tal, saiu do campo da justiça exatamente para o cuidado, que é a sua função
no governo do presidente Jair Bolsonaro. Acontece o seguinte, que esta onda de liberação, hoje o uso de drogas é tratado não como crime, né? Uma contravenção leve e tal, e o foco é toda no traficante, que é o agente transmissor, diria, numa epidemia. O senhor acha que esse lobby é tão forte que pode mudar isso? Essa pergunta é fundamental. Assim. Hoje, no Congresso Nacional, nós temos basicamente duas frentes que estão trabalhando de maneira mais forte para aprovação desse projeto de lei do PL 399 de 2015. A primeira delas é uma frente ideológica que busca liberar a maconha no Brasil, não como medicamento, mas como droga de uso entorpecente. Nessa frente, há a maior parte dos grupos de esquerda dentro do Congresso Nacional. A segunda frente é formada pelos grupos que querem explorar um mercado da maconha que nasceria, então, da aprovação desse projeto de lei. Aqui, eu acho que vale a pena dizer que o problema, na verdade, não reside na criação, basicamente, de um novo mercado produtivo no Brasil, mas sim na criação de um mercado que vai produzir e comercializar produtos que facilitarão que pessoas tenham acesso à maconha no país e que, por conta disso, podem acabar desenvolvendo quadros de dependência química e outros importantes problemas de saúde relacionados ao uso dessa substância. Como você mesmo nos disse aqui, no ano passado, 2019, no mês de abril, o presidente Jair Bolsonaro publicou o decreto presidencial 9761, que instituiu a nova política nacional sobre drogas, e um pouco depois, no mês de junho, mais precisamente no dia 5, foi publicada a nova lei de drogas, que é a 13.840, e essas duas novas normativas se alinham entre si e colocam de maneira bastante clara que o governo nacional, o governo federal hoje, tem uma posição bastante clara contra a liberação de qualquer tipo de droga hoje lícita no país, com o objetivo de nós protegermos a nossa sociedade, protegermos as nossas famílias contra os graves problemas relacionados ao uso da maconha. Então, basicamente, o que nós hoje no governo federal estamos fazendo é trabalhando para prevenir o uso de substâncias psicoativas e trabalhar contra a aprovação de legislações como essa que o PL 399 pode trazer para o Brasil. É uma das atuações que nós estamos fazendo no governo federal, porque não há dúvida nenhuma, e vários países tiveram experiência quando há flexibilização do acesso, da possibilidade de uso de drogas em um país, há consequentemente um aumento do uso da substância, o aumento da dependência química, o aumento de todos os problemas relacionados a essa situação. Secretário. E na outra frente, nós estamos trabalhando para ofertar cuidado de mais qualidade e efetividade para a população brasileira. Próxima pergunta agora é de Guilherme Fiuza. Diga, Fiuza. Secretário, aqui num exercício de prognóstico, sem compromisso, o senhor acredita que esse projeto tem chance de ser aprovado pelo Congresso Nacional? Olha, Guilherme, hoje nós tivemos aqui no Ministério da Cidadania, onde fica a nossa secretaria, nós tivemos um grande evento. Nós recebemos aqui, juntamente com o ministro Onyx Lorenzoni, com vários deputados federais, senadores, nós recebemos um manifesto que foi organizado por várias entidades da sociedade civil que são absolutamente contrários a esse projeto de lei. Hoje nós recebemos, então, esse documento que acaba perfazendo mais de 1.300 adesões de várias entidades do Brasil afora, de maneira contrária à aprovação desse projeto de lei. O governo federal está se mobilizando, cada ministério envolvido nesse tema está produzindo notas técnicas mostrando a gravidade que o país pode enfrentar em aprovando esse projeto de lei. Agora, a Secretaria de Governo e a Casa Civil estão entrando em campo também para que nós possamos fazer um trabalho firme e importante junto ao Congresso Nacional. Lá no Congresso Nacional existem várias frentes parlamentares que estão conosco contra esse projeto de lei, como, por exemplo, a Frente Parlamentar Católica, a Frente Parlamentar Evangélica, a Frente Parlamentar em Defesa das Comunidades Terapêuticas, que são casas de recuperação de pessoas com dependência química,
a Frente Parlamentar de Doenças Raras, a Frente Parlamentar Pró-Vida em favor da família, enfim. Sim. Então nós estamos nesse processo grande de articulação dentro do governo federal e também junto ao Congresso Nacional para trazermos a sociedade civil para esse debate, para que nós evitemos, então, que esse grande mal possa se abater sobre o país. E, para fechar, a pergunta de Augusto Nunes. Diga, Augusto. Secretário, o senhor se referiu às consequências nefastas aí da aprovação de um projeto da liberação da maconha no Brasil. Isso aconteceu no Paraguai, no Uruguai? Isso aconteceu no Uruguai. É importante essa pergunta, Augusto, porque os vários países que acabaram enveredando por esse caminho da legalização da maconha tiveram resultados bastante ruins. Então, por exemplo, nós tivemos em países que liberaram a maconha aumento do consumo, como nós já conversamos, e também aumento de pessoas com dependência a essas drogas. Tem estudos mostrando isso nos Estados Unidos, no Canadá, no Uruguai. Há também aumento do tráfico de drogas. Por mais que os defensores da legalização da maconha falem o contrário, há estudos em estados americanos que legalizaram a maconha e que tiveram aumento do tráfico. No Canadá, só para a gente ter uma ideia, para os ouvintes poderem entender, depois da legalização da maconha, cerca de 71% de toda a maconha consumida ainda é consumida do mercado ilegal. Inclusive, no ano passado, um dado bastante interessante, houve um acúmulo de produção por parte de empresas canadenses que se enveredaram na tentativa de produzir maconha para alimentar o mercado oficial e não conseguiram isso. Por quê? Porque, na verdade, é muito mais difícil se comprar drogas para maconha no mercado oficial. É mais caro, enfim, por conta dos impostos, as pessoas precisam se expor. Se a gente pegar o Uruguai, por exemplo, houve também um aumento do tráfico de drogas, não só da maconha, mas também da cocaína. No final do ano passado, houve a maior apreensão de cocaína da história do Uruguai. Há também relatos de aumento da violência nesse país. No Uruguai, por exemplo, em 2018, só no primeiro semestre, Augusto, houve um aumento de 66% do número de homicídios no Uruguai relacionados à disputa pelo mercado ilegal da maconha, além também do aumento de crimes contra o patrimônio. Há também relatos de aumento de encarceramento nos países que legalizaram a maconha, diferente do que se costuma dizer, né, enfim, as vozes que são favoráveis à legalização da maconha. Há um estudo publicado em 2016 pelo Instituto Trabalho, Terra e Cidadania, que mostrou que mais de 60% dos países, Augusto, que toleram o uso de drogas tiveram um aumento do número de presos. Logo, nos países que legalizaram a maconha, nós temos aumento de gente usando droga, aumento do tráfico, aumento da disputa pelo mercado ilegal, aumento da violência e, consequentemente, aumento do encarceramento. Nos Estados Unidos, por exemplo, houve também um aumento importante do número de acidentes de trânsito. Nós tivemos em Portugal, por exemplo, um aumento importante de internações de pessoas com transtornos psicóticos, como esquizofrenia, relacionados ao uso de maconha. Enfim, todos os países que liberaram a maconha tiveram problemas importantes em várias áreas sociais e nós, do governo federal, estamos lutando para que esses problemas não se juntem aos outros tantos problemas que, infelizmente, nós já temos no Brasil, no cenário das drogas. Então, nós somos absolutamente contrário ao projeto de lei, o PL 399 de 2015. Muito bem, quero agradecê-lo muito, então, pela entrevista, secretário Quirino Cordeiro, secretário nacional de Cuidados e Prevenção às Drogas do Ministério da Cidadania, esteve conosco aqui em Os